E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo eu quero trazer aqui mais uma recomendação de livro, que é um livro muito legal que mostra qual que é o objetivo desse processo do caminho espiritual, a gente pode dizer, sabe? Esse processo da espiritualidade, do autoconhecimento, que é você... Basicamente, o primeiro eu vou falar o nome do livro, ele chama O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para aqueles que buscam o caminho da verdade. Então, basicamente, essa história conta a história de um cavaleiro que ele ficou preso numa armadura. Ele não conseguiu mais se liberar dessa armadura e ele acabou até se esquecendo de quem ele era. E isso é uma coisa que acontece, não pense que é somente nessa história, sabe? Todos nós temos a nossa própria armadura, que basicamente nós, de tanto usar essa armadura, nós também nos esquecemos de quem nós somos, da nossa essência, sabe? E nós acabamos meio que se tornando limitados pela nossa própria armadura. A gente acaba ficando confinado, assim, cheio de limitações. E nós não conseguimos se desprender desses bloqueios, sabe? Que restringem a expansão, a abundância da nossa verdadeira essência, sabe? Do nosso ser. Então esse livro traz bastante algumas pérolas de sabedoria aqui que eu vou comentar. Sobre toda essa jornada do autoconhecimento, a gente ir se libertando de coisas que não são autênticas, que não são verdadeiras, ir se libertando das nossas ilusões, sabe? Das nossas ideias de quem nós achamos que nós somos, que são todas essas coisas que acabam basicamente fazem parte da nossa armadura, assim. A armadura que é o ego, sabe? Que não é o nosso falso eu. E todo esse trabalho consiste da gente se libertar dessas falsidades e descobrir a expansão de quem nós verdadeiramente somos. E uma das primeiras grandes reflexões que esse livro nos proporciona é uma das investigações mais importantes que você pode fazer na sua vida, que é você explorar e investigar o que é o eu. O que é esse eu que eu costumo me definir? Será que eu sou esse conjunto de crenças, desse conjunto de julgamentos, de pensamentos que eu tenho em relação a mim mesmo? Será que eu sou esses rótulos que as pessoas me definem, costumam me definir? Será que eu sou a minha essência é definida por pensamentos que eu tenho em relação a mim mesmo? Será que eu sou esses papéis que eu interpreto? Será que eu sou essas máscaras que eu costumo, essa fachada que eu costumo colocar ao mundo, assim, que eu costumo me relacionar com os outros? Esse é o tipo de investigação que é muito importante você começar a fazer. Porque somente assim você vai se liberando do que você não é. Você vendo as ilusões, sabe? E você começa a se aproximar mais da sua essência, quando você começa essa investigação do eu. Então, tem um dos diálogos do livro, né? Que o cavaleiro está justamente nessa jornada de se libertar dessa armadura, que ele ficou preso, que ele não consegue mais sair dela. E ele tem um diálogo com o rei, que o rei fala o seguinte para ele: a maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura. Aí o cavaleiro pergunta: o que o senhor quer dizer? Aí o rei responde: nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então um dia ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Então basicamente todos os dias nós nos levantamos com essa mesma armadura velha, enferrujada, que nós nunca tivemos à disposição esse interesse em investigar sobre a sua real validade, se ela é verdadeira ou não. E essa armadura é justamente, sabe, esse senso que nós temos de quem nós somos, o senso de eu que nós temos, que é composto majoritariamente de histórias que contamos a nós mesmos, que são derivadas de nossas experiências do passado. Porém, você é o seu passado? Ou ele existe somente no seu psicológico, na forma de memória? Você é apenas uma memória? A totalidade do seu ser é definida por apenas um pensamento? Temos que investigar tais suposições, pois senão vamos ficar presos a algo que não existe mais, que está apenas na nossa memória e não tem real existência no presente. Então tem algumas frases do Osho que eu quero colocar aqui, que ele diz que a mente é o seu passado tentando constantemente controlar o seu presente e o seu futuro. É o passado morto que permanece controlando o presente vivo. Fica alerta quanto a isso. Também tem essa frase que ele fala que a memória não é a verdade, nunca poderá ser, porque a verdade é sempre viva, a verdade é vida. A memória é a persistência daquilo que não existe mais. É viver em um mundo de fantasmas, mas ele nos contém, é a nossa prisão. E tem mais essa frase que ele diz o seguinte, que com o tempo, a poeira das nossas experiências, do nosso conhecimento, da vida que vivemos, do passado, vai se acumulando. Essa poeira se torna o ego. O ego é apenas uma crosta sem vida em volta de você. Ela tem que ser quebrada e abandonada a todo momento para que essa crosta não se torne uma prisão. E isso será que tem alguma similaridade com a história do cavaleiro preso na armadura?
Com certeza, porque justamente essa armadura que acaba se tornando a nossa prisão, que nós não conseguimos mais nos libertar dela. Então todo o trabalho aqui está em você começar a investigar, sabe, essas suposições, essas certezas que você tem em relação a si mesmo, que podem estar te prendendo. E a gente tem que, sabe, deixar o novo entrar na nossa vida, se desapegar de certas coisas que não nos servem mais, soltar coisas que não são reais, essas definições, sabe, de quem nós achamos que nós somos, enfim, começar a investigar o que é o eu, que acaba formando essa armadura, sabe? O que nos leva ao item seguinte, que é liberte-se do passado. E tem esse trecho do livro que fala exatamente sobre esse processo da gente começar a soltar, sabe, desapegar de coisas que não estão nos prendendo e confinando. E ele diz, embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Então a gente nunca vai conseguir perceber se existe algo além, sabe? Se a gente sempre fica se agarrando a essas mesmas certezas que nós temos, sempre se apegando a esse mesmo modo de ser, sabe? O mesmo modo de ver a vida, essas mesmas crenças, mesmos julgamentos, mesmas definições, mesmos rótulos, sabe? Resumindo, todos nós temos alguns conhecidos que nos agarramos durante toda a nossa vida. Por exemplo, sua identidade, quem você pensa que é e o que não é. Suas crenças, tudo aquilo que pensa ser verdadeiro, o que pensa ser falso, e seus julgamentos, as coisas que consideram boas e as coisas que consideram ruins. Para conhecermos nosso verdadeiro eu, temos que nos libertar do conhecido, das coisas que estamos apegados, que são justamente elas que estão nos limitando, nos restringindo. Temos que soltar e acreditar. E tem essa frase do Rumi que ele diz, né? Seja como uma árvore e deixe as folhas mortas caírem. E isso nos leva ao próximo item, que basicamente é sobre uma coisa que todas as tradições espirituais recomendam, que é fundamental para o autoconhecimento. E que sem isso, você nunca vai realmente se conhecer, velho. Que basicamente é você ter períodos de silêncio para você investigar quem você é. E quando eu falo silêncio, é você ficar sem qualquer tipo de distração. Sem você ficar aqui no seu celular, sem ficar conversando com outras pessoas, sem ficar olhando a internet, no Instagram. Não, é simplesmente você consigo mesmo em silêncio. Porque como você espera conhecer você mesmo se você fica toda hora conversando com pessoas? Se você fica toda hora entretido em atividades? E você nunca realmente mergulhar dentro de si mesmo para ver o que é o eu? Qual que é a essência de quem eu sou, sabe? Você ficando em silêncio e verificando a partir da sua própria experiência quem sou eu, sabe? E você investigando isso. É por isso que eu sempre falo aqui da meditação, velho. Que a meditação é justamente você fazer isso. Silêncio, meditação. A gente pode usar diversos nomes, assim. Mas é para você investigar qual que é a sua essência, sabe? E que isso não é possível quando você fica toda hora entretido, mergulhado em barulho e distração, sabe? Então tem uma passagem desse livro que ele diz o seguinte, ficar em silêncio, que ele está conversando com o rei de novo, que o rei fala para o cavaleiro o seguinte, ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei. Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem, não deixava as barreiras cederem e não escondia e não permitia que nem eu nem a outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. Então mano, é sensacional o que ele fala aqui, velho. Se você quiser realmente deixar a sua armadura cair, você tem que se comprometer a investigar em silêncio quem você é, velho. Porque se você só fica entretido, conversando com outras pessoas, você justamente está vestindo várias máscaras e a outra pessoa tá te dando validação para que você continue usando essas máscaras, sabe? Essas falsidades, essa persona que você coloca perante aos outros, o mundo, assim. Somente com essa investigação com você em silêncio, que você começa a se descobrir verdadeiramente, velho. O ego, ele precisa da multidão para ser validado, sabe? Quando você começa a ficar sozinho, em silêncio consigo mesmo, investigando, você começa a descobrir quem você verdadeiramente é, velho. Isso é uma coisa fundamental. Por isso que todas as tradições espirituais recomendam o silêncio, sabe? Indicam que o silêncio é o caminho para o autoconhecimento. Tem até duas frases que eu quero comentar aqui. Uma do Eckhart Tolle, que ele fala: você nunca é mais essencialmente você mesmo do que quando está em silêncio. E outra da Gunilla Norris, que ela diz que dentro de cada um de nós há um silêncio tão vasto quanto o universo. E quando experimentamos esse silêncio, nos lembramos de quem somos. E também tem uma outra passagem desse livro que o cavaleiro, uma ocasião, ele finalmente consegue escutar a sua intuição, sabe? A sua verdadeira voz.
E ele acaba perguntando, tipo, pra ele mesmo, nossa, por que será que eu só consegui escutar agora, sabe, a minha intuição, o meu eu verdadeiro? E olha que ele acaba falando consigo mesmo, né, e a voz responde o seguinte pra ele: tenho estado por perto há anos, replicou a voz, mas esta é a primeira vez que você fica quieto o bastante para me escutar. Como podemos então, resumindo aqui, como podemos nos conhecer se estamos a todo momento rodeados de pessoas nos dizendo quem somos, nos dizendo o que fazer, nos criticando, ou seja, rodeados de todo esse barulho? O autoconhecimento só é possível quando você está em silêncio, velho. Então, chave fundamental aqui. Isso nos leva ao próximo item, que basicamente nessa vida nós temos apenas duas opções. Ou a gente pode estar indo em direção ao despertar, você está indo justamente trilhando o caminho da verdade, para a verdade de quem você é verdadeiramente, assim, sobre a verdade desse mundo, do universo, enfim. Como Sócrates diz, né, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E também tem essa outra frase do Sócrates ou do Aristóteles, eu não sei de quem que é, mas que achei interessante também, que ele diz: ainda sou incapaz de conhecer a mim mesmo e de fato me parece ridículo examinar qualquer outra coisa antes que tenha compreendido isso. Isso não é a coisa mais importante de todas, conhecer quem você é verdadeiramente? Tipo, isso é a sua vida, sabe? É a coisa mais importante. E são essas duas únicas opções da nossa vida. Ou a gente pode ir em direção ao despertar, para a nossa verdadeira natureza, ou a gente simplesmente pode nos conformar, sabe? Nunca investigar quem nós realmente somos, simplesmente continuar representando papéis, simplesmente vivendo aprisionado pelo nosso passado, pelas nossas limitações. Então tem uma passagem nesse livro que o cavaleiro ele se depara diante dessa escolha, que ele estava meio hesitante, meio indeciso se ele realmente percorria esse caminho da verdade ou se ele voltava simplesmente à sua vida como era antes, naquele conforto, naquela, sabe, ainda preso na sua máscara, na sua armadura, enfim. E olha essa passagem, né? Não sei se vale a pena, o cavaleiro fala, não sei se vale a pena percorrer todo esse caminho, o que eu vou ganhar quando atingir o topo? Aí o Merlin, né, que é o mago que estava ajudando ele a se livrar da armadura, diz o seguinte: é o que você vai perder, a armadura. Então é somente quando você está indo em direção ao despertar, somente nesse caminho do autoconhecimento, que você realmente vai conseguir se libertar das suas ilusões, da sua armadura, sabe? Que é justamente ela que está bloqueando, que nos bloqueia, que impedem de a gente perceber a nossa expansão e abundância, sabe? Outro ponto legal desse livro é que ele fala, algumas passagens falam sobre o amor próprio, e que o amor próprio, ele justamente vem quando você se conhece bem. Uma pessoa que ela não se conhece, que ela não que ela não aceita quem ela é, basicamente, não aceita que ela é perfeitamente imperfeita, não reconhece que as suas qualidades, as suas fraquezas, e simplesmente se aceitando totalmente do jeito que ela é, basicamente ela nunca vai conseguir amar os outros, sabe? Porque o amor próprio é a fundação, sabe? E você só tem essa fundação quando você conhece a si mesmo. E somente conhecendo, quando você tem essa fundação, que você consegue amar outras pessoas, que você consegue ser gentil com outras pessoas. Sabe, o amor próprio é a fundação para que você possa amar o restante do mundo. Enfim, então isso é demonstrado na seguinte passagem do livro. Sim, ele concordou. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. Aí o cavaleiro pergunta: como que eu farei isso? Aí respondem para ele, né? Para começar, você tem de aprender a se conhecer. Respondeu Merlin, o mago. Essa batalha não pode ser vencida com espada. Portanto, você pode deixá-la aqui. Então, o amor próprio é uma consequência natural do autoconhecimento, velho. E que o conhecer a si mesmo é a coisa mais importante, velho, de todas. E uma das últimas coisas muito importantes que esse livro aborda, e que é um assunto que eu já tratei em outros vídeos, sobre você entrar em contato com o seu sofrimento, você se permitir sentir suas emoções que a gente vai reprimindo ao longo da vida, e que é no sentir que está a cura. E é justamente isso que acaba acontecendo ao longo da jornada do cavaleiro, sabe? Ele foi percebendo que quando ele teve alguns momentos que ele começou a chorar, sabe? Quando ele começou a se arrepender das coisas que ele tinha feito, que ele se permitiu chorar, sabe? Uma coisa que às vezes a gente fica se reprimindo, sabe? A gente fica evitando entrar em contato com as nossas emoções. E que é justamente quando ele se permitiu chorar, quando ele se permitiu sentir, sabe? Aquelas angústias, aquelas dores que ele estava há muito tempo
não se permitia sentir, que a armadura foi caindo. Quando ele começou a entrar em contato com o seu mundo interno, das emoções, quando ele parou um pouco para, sabe, realmente extravasar, realmente sentir, que a armadura foi caindo. E aí que tá o segredo, sabe? Então tem até vou ler uma partezinha do livro que ele fala, né, que lágrimas de sentimentos reais, ele acaba percebendo que lágrimas de sentimentos reais vão me libertar da minha armadura, porque foi justamente quando ele começou a chorar muito, assim, sobre a sua situação, sobre a pessoa que ele... os seus arrependimentos, suas dores, que ele começou a se libertar, sabe, dessa prisão. E que algumas coisas que eu anotei aqui: reconhecer suas próprias necessidades e se conectar com as emoções reprimidas dentro de você são os primeiros passos para tirar o peso da armadura dos ombros. Quando se trata de se livrar dessa ferrugem, não há nada melhor do que arejar as coisas, liberar a tensão e chorar. E que o ego, essa armadura, o ego basicamente ele sobrevive, ele fica se escondendo por meio dessas emoções negativas, sabe? Por meio dessas tristezas, essas raivas, essas emoções mais baixas, os ciúmes, o ódio. É aí que o ego mora. E que é justamente pelo fato da gente não colocar a nossa consciência em cima dessas emoções, que elas ficam se perpetuando, sabe? A gente nunca tira um tempo para processar aquilo, para ficar presente, sabe? Dando total atenção ao nosso sofrimento. A gente pode chamar essas emoções de negativas de uma só palavra: sofrimento. E enquanto a gente não se atentar, não colocar nossa consciência sobre essas emoções, elas não se transformam, sabe? Elas continuam basicamente nos governando. O nosso ego, ele continua inteiro, sabe? Ele continua se escondendo por meio dessas emoções. Então que ao longo da nossa vida nós vamos acumulando uma quantidade gigantesca de sofrimento e dificilmente paramos para reconhecê-lo e processá-lo. Toda essa carga emocional negativa torna-se quase como uma entidade viva dentro de nós. E ela só continua sobrevivendo, pois não a reconhecemos e não a tornamos consciente. O Eckhart Tolle chama isso, essa quase entidade formada por emoções negativas, sofrimento, sabe? De corpo de dor, que é um assunto que eu ainda quero trazer aqui no canal, mas é que é basicamente toda essa dor emocional que nós vamos acumulando, sabe? Que basicamente acabam dominando a pessoa. Ela é uma entidade que vive dentro da pessoa, que é uma entidade que sofre, que é uma vítima, que quer machucar os outros, sabe, basicamente. Então ao invés disso, ao invés de a gente reconhecer e tornar colocar consciência sobre essas emoções, continuamos fingindo que essa carga emocional negativa não existe por meio da repressão, negação, projeção e escapismo. E se você tiver interesse de saber melhor sobre como que a gente faz esse processo de liberar emoções negativas que acabam, a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, que nos prendem a níveis baixos de consciência e que são justamente essas emoções acumuladas negativas que causam todo esse pensamento incessante nosso, sabe? Esses pensamentos negativos. Quando você consegue liberar essas emoções negativas, mais em paz você vai ficando, mais a sua mente vai parando de criar aquele turbilhão de pensamentos. E isso é explicado, eu já expliquei no livro do Deixar Ir, do David Hawkins. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada, vou deixar o cardzinho aqui para você clicar. Então, esse é um dos últimos pontos que abordados nesse livro, que é muito essencial de entender, velho. A gente tem que se permitir, lembra sempre dessa frase: sentir é curar. E de você dar atenção e parar de fugir do seu sofrimento, de você, sabe, acolher o seu sofrimento, abraçar ele. Porque somente assim, essa energia do sofrimento vai se transformando na própria energia da consciência plena, quando você está consciente daquele sofrimento, sabe? E resumindo, o resumo desse vídeo basicamente é que a paz, a felicidade, o amor, eles vão surgindo naturalmente conforme a gente vai deixando essa nossa armadura cair, sabe? E que esse é o processo, assim. E mais algumas frases para fechar esse vídeo com chave de ouro. A escuridão é a ausência de luz. O ego é a ausência de consciência. Do Osho. E outra do Osho também é que a felicidade é a morte do ego. E mais uma do Rumi, que ele diz que a tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. Então, mais uma vez aqui, se retratando dessa armadura, sabe? Que são as nossas limitações, que são os nossos bloqueios, que é somente isso que nos impossibilita de experienciar o amor, a paz, a felicidade, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter agregado valor, gerado alguns insights aí. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal, recomendar esse vídeo para uma pessoa próxima, ajudar a divulgar o meu trabalho aí, que seria legal. E
Não deixa de se inscrever aqui no canal, comentar, dar um like e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!